entrevista coletiva de Mano Menezes, o Grêmio é campeão da Recopa Gaúcha, e você se inscreve e deixa o like, vamos assistir? Vamos lá. Mano, boa noite, parabéns aí pela vitória. Obrigado. Numa época de Mundial de Clubes, né, todo mundo acompanhando aí o futebol brasileiro, hoje o Fluminense acabou sendo eliminado, tenho certeza que você acompanhou aí alguns jogos, mas nessa parada, você teve tempo para trabalhar, você teve tempo para conversar, tudo aquilo que tu explicou na coletiva lá em Caxias, da importância dessa parada. O que tu tirou desse meio tempo com o grupo, com o próprio Filipão, que é uma figura que a gente não precisa nem falar o que ele representa aí dentro do Grêmio. O que deu para tirar nesses dias todos de trabalho até a volta aí do Mundial, está terminando agora, e o Grêmio já tem o Cruzeiro pela frente, um clássico do futebol brasileiro no domingo. Bom, primeiro vamos comemorar um pouco, né? Acho que é bom. O sentimento de conquista, por menor que seja a importância, ele sempre tem valor para a construção de uma equipe, para avançar na confiança, aquilo que entendemos que sejam ingredientes fundamentais para você voltar a ser o Grêmio que queremos ser. O período foi de período de muito trabalho, a gente intensificou tudo aquilo que a gente queria fazer, e ainda vamos usar os 3 próximos dias para trabalhar a parte mais fina, a parte de ensaio, a parte de mecânica de jogada, porque entendemos que agora os atletas estão no nível, a sua maioria no nível que queremos, nós, era o primeiro ponto que queríamos fazer nessa parada. E acho que foi possível ver no jogo treino algumas coisas boas, hoje na primeira parte do jogo com o São José, na final. Também, acho que, se considerarmos também que a equipe hoje esteve com 5 ausências importantes, e mesmo assim a ideia já está mais elaborada, as coisas já começam a fluir mais naturalmente, e esse ambiente mais leve, porque se nota que as coisas estão caminhando para frente, vem dando uma contribuição importante para a gente trabalhar bem, crescer bem e continuar no caminho que nós entendemos que seja o mais correto. Boa noite, Mano. Parabéns aí pela vitória. Tem aquela coisa, né? Eu tenho uma pergunta que é legal. Eu vou dividir a pergunta em duas. Uma parte é legal, outra parte acho que normalmente, se a gente tivesse assim, um contato mais diário, eu não faria depois de um jogo como o de hoje. Mas é o seguinte, pelo lado bom, eu queria que tu falasse um pouquinho do que tu prevê da evolução de Alisson Edward. Esse jogador que hoje foi fundamental, teve as jogadas lá, fez o gol, o primeiro gol dele. Mas, tem uma pergunta aquela que não seria hoje, mas precisa ser hoje, à medida que... Não precisa se desculpar, não, pode fazer. Qual é a situação, que eu quero ouvir isso aí do técnico, do professor de educação física, do gestor, qual é a situação do Cuéllar, um jogador que você admira de outros tempos, a gente sabe que você outras vezes já quis ter esse jogador, antes aqui do Grêmio mesmo. O que acontece com esse jogador que veio para o Grêmio, não joga no Grêmio, não tem uma perspectiva assim objetiva, a gente não tem essa informação. Então, lado bom, lado nem tanto. Não, eu sempre falo que quem fala a verdade não precisa nem ter memória. É só repetir aquilo que a gente acredita que seja as coisas que estão acontecendo conosco. Primeiro, Alisson é uma afirmação acho que pós-período da nossa chegada, já vinha numa evolução, vem se afirmando a cada jogo. Hoje fez seu primeiro gol, estava muito feliz. Nós também, porque ensaiamos bastante a jogada do primeiro gol e estávamos lá ontem no treino fazendo e as coisas funcionaram bem. Então a gente fica contente exatamente com isso. Por que fico mais contente ainda sendo o Alisson um jogador de formação da casa? Porque acredito muito nisso. Sempre defendi que o caminho dos nossos clubes é acreditar, trabalhar para ter lá na formação
Isso requer um investimento hoje, que todos os clubes têm que ter, mas é um investimento que, bem trabalhado lá na primeira parte, depois com um técnico que tem paciência para trabalhar com jovens jogadores, que tem na sua comissão técnica treinadores técnicos com conhecimento para formar jogadores, a gente pode, num curto espaço de tempo, encontrar soluções que a gente imaginava não estarem à nossa disposição. Então, acredito muito nisso e fico feliz que aconteceu com o Alisson. Penso que num curto espaço de tempo vai acontecer com o Riquelme, daqui a pouco vai acontecer com o Jardiel, acho que já está acontecendo com o Igor Serrote, está acontecendo com o Carioca, que vem se afirmando aí, né? Então, você vai vendo que o caminho é exatamente esse. Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes tem a oscilação, tem. Mas é um caminho que te dá perspectiva, um caminho que te dá a esperança de encontrar logo ali na frente coisas muito boas que fazem parte da tradição de um clube como o Grêmio. Trazer os seus jogadores da sua formação, com a sua identidade, e eles sempre estiveram presentes nas conquistas do clube. Então é dali que se tira essa referência, não é uma invenção, é uma coisa que está presente na história e que sempre funcionou, e que bem executado vai funcionar. Questão de Cuéllar. Cuéllar jogou o jogo treino, não sei se tu acompanhou, a gente abriu para a imprensa exatamente para vocês acompanharem. E depois do jogo treino a gente entendeu que se estabeleceu uma boa possibilidade de avançarmos mais. Para ter essa possibilidade de avançar mais, eu tinha que tirar do jogo de hoje, porque aumentei a carga, estabeleci algumas coisas que traria risco se eu o colocasse em campo já no jogo seguinte. Então o caminho para ele é esse. Ainda precisa avançar, nós entendemos na avaliação de todos dentro do clube que era muito mais pertinente a gente fazer isso, assim como fizemos com o Vila Sante, não na mesma proporção, mas também fizemos, porque Vila se apresentou depois e perdeu algumas questões importantes que nós entendemos que ele deva ter também, porque é um jogador que precisa disso, então não é só com o Cuéllar, né? Temos com outros jogadores também, e isso abre a perspectiva de termos, num curto prazo, o jogador que imaginamos, que contratamos, que o Grêmio acreditou e que provavelmente outros clubes no Brasil também acreditariam, exatamente pela sua trajetória, por aquilo que ele construiu como jogador de futebol e merece esse respeito e essa nossa confiança de que vamos tê-lo. Mano, boa noite. Hoje tu concedeu a oportunidade para o Matias Arezzo começar como titular no comando de ataque e depois do jogo ele até foi questionado a respeito do futuro, se ele quer permanecer no Grêmio. Ele se limitou a falar que tem contrato vigente com o Grêmio. Como administrar esta questão dentro de todos os elementos dos últimos dias? O presidente do Peñarol dizendo que ele está fazendo força para que o negócio aconteça, o próprio Matias Arezzo não confirmando que quer ficar no Grêmio, não sendo firme nesta resposta. Tu é favorável a este negócio entre Grêmio e Peñarol? Negócio? Não, eu não faço negócio. Mas tu aprova, por exemplo, uma saída do Arezzo? Não, eu sempre trabalho em conjunto com as duas partes que ficam no meio. A primeira delas com os meus jogadores e a segunda com a direção, que é tão importante quanto e que decide para lá ou para cá, porque se você contrata jogadores, você adquire direitos federativos, você paga por eles e depois isso para servir, para andar diferente para qualquer lado, precisa se desfazer essas coisas. Tá? Então eu quero muitos jogadores. Eu tenho uma lista assim, que eu podia elencar aqui para vocês, eu sonho com eles, mas eles são inviáveis. Talvez o Peñarol também esteja sonhando com algo que seja inviável nesse momento financeiramente. Né? E a minha conversa com o Arezzo foi muito clara e ele foi muito claro comigo. Né? A gente já viu muita coisa. Recentemente aqui em Porto Alegre também teve um jogador que saiu, foi, voltou e continua. Então o Arezzo não é o único jogador que temos aqui
para conversar sobre esse assunto. Mas o nosso nós vamos conversar, tá? Então é assim, né? Isso acontece, é normal. Gerson, recentemente, não teve uma discussão no Flamengo, sai, fica, essas coisas acontecem. Então, precisa se estabelecer uma relação de transparência, que é o que o Grêmio fez com o Arezzo, e é o que vai nortear qualquer tipo de relação. O jogador está muito bem empenhado no dia a dia de fazer a sua parte como profissional. Essa é a parte que me interessa. A partir do momento que eu não enxergar isso nele, vou ser o primeiro a dizer, isso aqui não serve, mas não é esse o caso. Mano, aqui. É só pegar um gancho rapidinho da situação do Arezzo que você falou, conversou com o jogador na parte que cabe ao treinador dessa situação. E ele, para entender bem que tu contas com ele normal, como é um jogador que tem contrato com o clube. Conto com todos os jogadores que estejam no meu elenco. Perfeito. E Arezzo está no elenco. Então, ponto. Quando mudar essa situação, podemos falar diferente disso. É isso. Perfeito. Eu quero que você falasse da estreia da noite hoje, né, do Alex Santana, que veio para o grupo em meio à transferência. Tinha o jogo do Corinthians, ele não pôde estrear, então agora, hoje fez a estreia, né, queria que tu fizesse uma avaliação. Sei que daqui a pouco avaliar individualmente não deve ser muito bom, assim, para o treinador, não gosta tanto, mas para uma estreia, para um primeiro jogo, um jogador que tu contas com ele, que chegou agora há pouco ao clube. Bom, acho que podemos usar Alex como um exemplo daquilo que pensamos para frente. E vocês têm perguntado muito sobre contratações, sobre aquilo que vamos fazer, sobre o que não vamos. O Grêmio vai trazer para o seu elenco jogadores que possam chegar como Alex chegou, vestir a camisa e sair entregando aquilo que tem para entregar. E isso que ele entregou no jogo treino, entregou hoje, é aquilo que é bom para a gente. A característica que precisávamos de mais um jogador de meio campo, que faz a bola passar tranquila pelo meio campo, que está sempre disponível para receber a bola, para fazer a transição de defesa para o ataque, isso para nós é fundamental. E aí que nós estamos trabalhando para solucionar os nossos problemas, e aí podemos solucionar os nossos problemas. Não vai ser a contratação bombástica, aquela que todo mundo, como vocês mesmos chamavam, que enchia aeroporto, né? Agora já nem enche mais, né? Mas enchia. Não é isso, mas você vê que o mercado brasileiro está caro no sentido financeiro, mas ele tem soluções que a gente pode encontrar prestando atenção bem naquilo que realmente a gente quer como característica. Aí eles serão extremamente úteis e qualificarão o nosso grupo, é isso que eu quero. Tudo bem, mano. Aqui à sua direita, boa noite. Queria que você falasse sobre esse período de treinamentos. O que vai dar para ser visto a partir da partida contra o Cruzeiro? Teve a jogada ensaiada no escanteio hoje, que foi vista em campo e você citou aqui. Alisson também conversou sobre os treinamentos das bolas paradas. E uma outra, Felipe Carbajo está voltando essa semana de empréstimo. Quais são as suas intenções com esse jogador? Passou um ano emprestado ao futebol norte-americano, retorna agora. Você conta com ele, vai fazer parte do seu elenco. Conta com ele dentro de campo ou conta com ele no banco de reservas? Viu como é fácil responder? É só seguir a mesma linha de correção, né? A partir do momento que ele seja integrado, e a perspectiva é que seja integrado, então logo solucione os seus problemas de mudança, porque agora está mais difícil sair e entrar nos Estados Unidos, né? E, então, vai estar conosco, acho que vai estar essa semana, se tudo der certo, e quando ele estiver, poderei falar mais objetivamente, mas a primeira relação, a primeira busca que eu fiz foi saber se queria estar aqui. Se quer estar aqui, quer, como ele se colocou, vai fazer parte do nosso grupo e vai ser analisado e trabalhado como todos os jogadores do grupo e vai estar à disposição. Mano, aqui. Parabéns pelo título, acho que é o teu terceiro aqui no Grêmio, né? Se não me falha a memória. Gauchão. Dois. Dois Dois gauchão. 2 gauchões,
O E uma- Batalhão dos Aflitos e hoje. E uma Série B que valeu por 4, eu contei 4 títulos aqui. Ah, com certeza. Bom, mas, mano, me permita te perguntar sobre ansiedade do grupo. Antes de começar a parada, o Cristian Oliveira estava passando por um momento, ou deve estar ainda, de demandas fora do campo, troca de empresário, e que dentro do campo causando uma ansiedade nele, onde ele não estava conseguindo concluir as jogadas que ele criava. Quero saber como é que tu está trabalhando isso, tu identificou isso também, porque o futebol dele, ao concluir as jogadas que ele cria, decaiu um pouquinho. E eu queria que tu falasse a respeito. O atleta de futebol é um ser humano como todos nós, tem os seus problemas, tem as suas questões particulares, casamento, esposa, filhos, pai, família, empresário. E cada vez o staff dele está maior, né? Então tem mais problema para resolver quando tem que fazer isso. E nós temos esse cara todo dia para trabalhar. E temos que centrá-lo nos objetivos que queremos nós. Porque só trabalhando todo dia com concentração e foco, ele pode apresentar, né, o desempenho que é necessário no alto nível. Às vezes não é possível separar. Como nós, às vezes, não conseguimos separar os nossos, né? Mas eles têm sido, de um modo geral, muito profissionais. Às vezes passa determinados momentos onde as coisas acontecem numa profusão um pouquinho maior, né? Que parece que está tudo caindo na cabeça de alguém, mas passa. Nada resiste ao trabalho, como diria o professor Luxemburgo. Mano, aqui. Você, antes da parada, valorizava muito ela, né? Pelo esse tempo que é até incomum no futebol brasileiro, na metade do ano, ter esse período longo de treinamentos. Dentro da ideia proposta pelo Mano antes e durante a parada, o time hoje, claro que é um nível abaixo do que vai se enfrentar no restante da temporada, ele está mais próximo daquilo que você deseja, dentro de um nível ali, por exemplo, de 0 a 10, quanto que ele chega perto da ideia do jogo que o Mano Menezes quer colocar durante o restante da temporada? Acho que ainda estamos em 6, 7. Estamos só passando sem recuperação. Vocês nem sabem o que é isso, né? Vocês são muito jovens. Eu acho que a equipe, o processo de evolução dela, ela só se dá por completo, o processo só se dá por completo quando os resultados vêm acompanhando o desempenho, aquilo que a equipe faz. Então essas coisas, elas de períodos em períodos, elas desaceleram um pouco, depois elas aceleram um pouquinho mais. O que a gente já tem notado na equipe é que ela está mais tranquila e confiante para resolver os problemas do jogo. Antes, qualquer problema que a gente tinha já era um desespero, assim, no início, quando a gente chegou. A equipe perdia a tranquilidade, daí apressava, daí queria fazer de qualquer jeito, né? No alto nível é muito difícil fazer de qualquer jeito, porque os outros são muito bons e eles neutralizam quem faz de qualquer jeito. A equipe hoje já tem mais calma, né? De vez em quando ainda oscila. Acho que na segunda parte voltou a querer jogar bola longa, deu transição para o adversário, deu 10 transições para o adversário, coisas desnecessárias, com um jogo que estava bem, relativamente fácil de controlar. Tá? Mas aí foi por um pouquinho de displicência, não foi um pouco por ansiedade. Encontrou facilidades demais. Então, nessas horas, quando você encontra as facilidades, você tem que botar lá no placar as facilidades que você encontrou, traduzir em números favoráveis, né? Gols, porque isso também conta para a trajetória de uma temporada, mas o caminho que ela está trilhando para fazer as coisas melhores é muito bom. Eu acho que teremos esse retorno, mesmo contra adversários mais difíceis que teremos pela frente. Mano, tudo bem? Boa noite. A partir do domingo começa um terror dos treinadores, que é o calendário. Jogo de 3 em 3 dias. E desde a sua chegada, a sinceridade vem imperando. O senhor não esconde o que acontece nos bastidores, não nega informações. E o torcedor toda hora pergunta, mas e agora? Com esse calendário apertado, com Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, tem como trabalhar de maneira igual nas competições? Ou vai chegar um momento que, não, vamos priorizar um pouco a Sul-Americana, já que está numa repescagem, e
deixar um pouco de lado o brasileiro ou dar uma mesclada? Não. Duas competições é possível fazê-las com o mesmo interesse, com a mesma prioridade. Primeiro, porque também não podemos descuidar no Campeonato Brasileiro. A gente saiu de uma situação que a gente estava quando chegamos aqui, mas vocês já viram que nós vamos jogar uma série de jogos fora de casa, todos eles em sequência. Isso se deve pelo fato de termos que ter tirado 2 jogos que jogaríamos em casa nessa sequência, exatamente pelos jogos com a Aliança Lima, e jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro é aquela dureza de sempre. Tá? Então a equipe tem que, mesmo rodando alguns jogadores, manter desempenho. E eu acho que ela pode manter desempenho. É isso que a gente quer num grupo homogêneo, né? Poder confiar em mais jogadores para poder colocá-los em campo e eles não apresentarem quedas significativas na produção da equipe. Mano, boa noite. Desde que o senhor chegou ao Grêmio, a gente... Não precisa me chamar de senhor, pode me chamar de... Mano, tá você, apesar da barba branca aí... Pode deixar. Tá bom, mano, obrigado. A gente sempre te pergunta sobre essa questão de evolução, quando é que os problemas que a gente via em campo teriam uma solução. Veio a parada, que sempre foi tratada como um período em que poderia ter essa evolução, mas a gente percebe que no futebol, né, lesões, suspensões, contratações, saídas, vendas, é uma constante evolução. Hoje a gente conseguiu ver alguns desses padrões que tu defendia que apareceriam agora, né? Mesmo, acho que mais no primeiro tempo, no segundo tempo menos, por conta dessa desconcentração. É possível identificar o que ainda precisa ser melhorado para enfrentar jogos como vai ser o de domingo contra o Cruzeiro, que vinha talvez tendo um dos melhores desempenhos nessa reta final antes de parada do Brasileiro? Ou ainda vai ser um processo que o Grêmio vai levar mais alguns jogos para encontrar essas soluções? Vai ter que ser apresentado aos problemas para também passar por eles e encontrar essas soluções em campo? Uma equipe evolui durante esses jogos duros e grandes que teremos pela frente. Eu particularmente, apesar de enfrentar o time que é vice-líder do campeonato, que é uma equipe que joga um futebol melhor, eu particularmente gosto de enfrentar essas equipes. Acho que é bom para o Grêmio enfrentar essas equipes, nesse momento ainda que nós precisamos evoluir, principalmente nas questões de construção final. Por quê? Porque eles te atacam, eles te dão espaço, eles jogam, mas eles também te dão uma boa oportunidade de jogar. E a gente, nesses tipos de confronto, pode estabelecer estratégias, situações de jogos que favorecem aquilo que é a característica do grupo que temos. Então, temos que continuar evoluindo nessa última parte. Tu me perguntaste no início da tua pergunta aí, o que eu acho que a equipe precisa fazer. Acabar melhor as jogadas, desde que ela transita. Hoje ela já está transitando melhor de trás para a fase intermediária do adversário. Dali para frente, as coisas são mais difíceis. Você tem que ter um alto nível de fundamentos de jogo, né? E entre eles, um pouco mais de calma para não querer atacar de qualquer jeito, não entrar na última linha do adversário sem uma possibilidade boa de fazer um acabamento de jogada de qualidade. Eu penso que às vezes a gente vai com muita facilidade para os cantos do campo, e os cantos do campo é o lugar mais longe do gol. O adversário te dá os cantos do campo para tu ir, quase estende um tapete para você ir para lá, e às vezes pela simplicidade, às vezes pela facilidade, você cai nessa tentação e vai para o canto. Depois que você chega no canto, um bom adversário que defende bem, dificilmente te deixa sair de lá. Então nós precisamos ser uma equipe que procura o corredor em direção ao gol com mais qualificação. Qualificação de jogo, não qualificação de jogadores. E para isso, você tem que, às vezes, controlar um pouquinho essa ansiedade de querer ir logo lá onde o adversário quer que você vá. Ele está te dando espaço para você não vai. Então, roda mais a bola por dentro. Já melhoramos. E para isso, o jogo que sai dos volantes, principalmente, é um jogo de qualidade hoje no futebol que você precisa exigir que sua equipe faça.
Mano, tudo bem? Só para completar, né? Para que não fique nenhuma dúvida do que eu estou falando. Hoje os volantes são armadores, não são mais só marcadores, como durante muito tempo a gente se contentava em tê-los, né? Sobre os meias de qualquer equipe, tem uma marcação muito forte, eles são neutralizados numa boa parte, se os volantes não têm essa capacidade de atrair a marcação para depois jogar. E é isso que nós precisamos melhorar. Mano, legal a sua resposta, porque é justamente o que eu ia te perguntar sobre essa construção de meio campo, né? Porque mesmo com a chegada do Alex, a diretoria não negava que está ainda em busca, talvez, de mais um jogador para essa função, né? Até para a característica que você gosta, de um jogador que joga, um volante que joga, como você acabou de dizer, mas também que protege muito a defesa. Você gosta dessa figura, né? Pelo que a gente conhece. Acho que todo mundo gosta, né? Enfim, é verdade. Mas com a chegada do Alex agora, até mais próximo, trabalhando com ele supre essa função, porque ele conversando com a gente na entrevista, ele diz, olha, o que o Mano precisar aqui eu consigo me encaixar. Pelo que você viu dele mais próximo nessa construção de time hoje, o Alex Santana, ele se encaixa, e até para essa construção imediata contra o Cruzeiro, que você não vai ter o Dodi, por exemplo, suspenso. Mas vou ter o Vila Sante. Pois é. Mas eu quero saber o que você está pensando para essa construção de meio campo, passando pelos volantes. Estou pensando isso mesmo. Vila Sante vai estar em campo, em princípio no lugar de Dodi. Alex vai estar no lugar de Alex, e o restante nós vamos ver. Para o jogo do Cruzeiro? Sim. Para o jogo do Cruzeiro, sim. Mano, boa noite, tudo bem? Boa noite. Mano, continuando nessa linha dos volantes que os colegas estão falando, o São José, quando fez a mudança, o técnico Sandro Rezende, quando fez aquela mudança ali, tirando o seu volante e colocando mais um atacante, ele deu uma confundida na marcação ali na frente, principalmente no lado direito ali do Gustavo, e o Alex estava caindo algumas vezes ali, e teve algumas bolas que entraram principalmente por cima, né? Te preocupa esse tipo de jogada, esse tipo de lançamento descuidado, ou daqui a pouco até foi uma falta de concentração naquele momento do jogo que já estava ganho? E se tu me permitir, Mano, uma segunda pergunta, falaste da questão das contratações, né? Como é que o Mano trabalha? O Mano entrega características de jogadores, ou o Mano ainda é um pouco do empirismo? Não, entrego característica, trabalhamos sempre com objetividade daquilo que precisamos. Tá? Acho que empirismo hoje está difícil de seguir em frente. E também não tem mais necessidade de trabalharmos assim. Né? É diferente de feeling, né? Que é outra coisa, que é você conhecer um pouco do futebol, porque você vivenciou muito dele, então você conhece aquilo que funciona e aquilo que não funciona tanto. Às vezes é muito bonito, mas entrega pouco, né? E a gente não acredita nisso daí. Então esse feeling ajuda, às vezes, a não sair do caminho correto de uma contratação. A jogada mais perigosa que eu acho que o São José fez foi um descuido nosso. Acho que Gustavo Martins estava marcando o jogador por fora, entrou um jogador entre ele e esse jogador, e ele continuou marcando o jogador por fora. Isso realmente é um descuido, porque a questão é simples, né? Tem prioridades. Sempre se marca primeiro o jogador de dentro, quando tivermos dúvida, quando tivermos dois, sempre se marca o de dentro e deixa o de fora. Por quê? Porque dá tempo de corrigir. E às vezes é mérito do adversário, a gente perdeu uma bola e se desorganizou um pouquinho em termos de estrutura de equipe, e entrou um jogador aí, foi por falta de posicionamento nosso. Obrigado, Mano. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Esta foi a coletiva de Mano Menezes. O Grêmio venceu, é um título, claro que não dá para comemorar, né, a Recopa Gaúcha, mas então está aí, né, a coletiva aí. O Grêmio agora tem um compromisso contra o Cruzeiro que é o vice-líder da competição, empatado em número de pontos com o Flamengo. Então o Grêmio vai enfrentar, querendo ou não, o líder do campeonato. É um jogo que um empatezinho eu fecho agora. E você, assina? Deixa o teu like e te inscreve. Valeu!